Ok, irmãos. Ontem à noite, pastor, eu tenho que me ajeitar aqui um pouco, tá? Desculpa a minha. Eu sou muito atrapalhado. Eu já quebrei um púlpito uma vez. Já quebrei púlpito, já quebrei microfone. Outro dia eu dei um tapa no púlpito, o púlpito desabou, quebrou tudo. Então tem que tomar cuidado aqui com as minhas confusões. Acho que eu fazia o contrário, assim. O meu púlpito é enorme, é bem grandão, e esse aqui é menor. Então, eu me confundo todo aqui. Bom, ontem eu falei sobre a sublimidade da igreja. Eu falei sobre as evidências da sublimidade da igreja ontem. Eu mencionei 4 evidências, tinha alguns irmãos anotando, enfim, mas eu vou repeti-las aqui. A primeira evidência, a igreja é descrita em termos altamente honrosos e sublimes. Essa é a primeira evidência da sublimidade da igreja. Ela é descrita com termos altamente honrosos e sublimes. Estudamos aí alguns textos, 1 de Pedro 2:9, enfim. A segunda evidência, ela é protegida e cuidada por Cristo. Falamos sobre isso ontem também. Eu nem sei quanto tempo eu falei ontem. Falei 1 hora ou mais, não sei. Mas eu fiquei falando aqui e mencionei essa segunda evidência. Ela é protegida e cuidada por Cristo. Mencionei Mateus 16:18, Efésios 5:25-27, Apocalipse 1:12, 13, 22, 1 e 5. Enfim. A terceira evidência da sublimidade da igreja, ela é defendida por Deus, sendo livre de qualquer acusação. Foi a terceira evidência que eu apontei. Ela é defendida por Deus, sendo livre de qualquer acusação. E a quarta evidência que eu apontei bem rapidinho, já estávamos no final, tinha pouco tempo, ela é digna de ser protegida e de que se padeça por ela. A Bíblia mostra isso. Ela é digna de ser protegida e de que se padeça por ela. Eu mencionei 2 Coríntios 11:28, mas não mencionei outros 2 textos, Colossenses 1:24, 1 Timóteo 5:16, também mostram isso, dão evidências disso, de que a igreja é digna de ser protegida pelos crentes e de que se padeça por ela. Falei sobre essas coisas ontem e hoje eu quero falar sobre as ameaças à sublimidade da igreja. Eu quero mencionar com os irmãos aqui, no tempo que eu tenho aqui, eu quero mencionar 2 perigos. 2 perigos que ameaçam a sublimidade da igreja. A igreja é sublime, mas a sua sublimidade pode acontecer da sua sublimidade ser desfigurada. E isso tem acontecido. Nós olhamos para o universo evangélico, olhamos para as igrejas em geral e nós percebemos esses sinais de desfiguração da sublimidade da igreja. E olhamos e dizemos, meu Deus, por que o meio evangélico não está refletindo a sublimidade que a igreja tem? O que está acontecendo com o meio evangélico? O que está acontecendo com as igrejas? Por que as igrejas não estão refletindo a sublimidade que a igreja tem? E de acordo com a Bíblia, ela realmente tem. O que está acontecendo? Nós temos observado, o Novo Testamento aponta para isso, e nós observamos isso nos nossos dias. Há 2 perigos que desfiguram a sublimidade da igreja. E o primeiro deles, que eu quero que os irmãos gravem, e sejam extremamente cuidadosos, extremamente criteriosos no que diz respeito a esse perigo, especialmente os pastores que estão aqui. Eu tenho que lutar constantemente contra esse perigo, tenho que ser muito cuidadoso em relação a esse perigo, porque ele está sempre rondando a igreja. E qual é esse perigo? Esse perigo é a infiltração de incrédulos. Queridos, a igreja tem que ter critérios para receber os seus membros em seu seio. É claro que nós temos que ter as portas abertas para que os incrédulos venham à igreja e ouçam o evangelho e sejam convidados à fé e sejam convidados a desfrutar da nossa paz, da paz que nós conhecemos. Mas é necessário também que, ao mesmo tempo, essa abertura, essa nossa simpatia, essa nossa disposição em abraçar e acolher seja mesclada por um cuidado muito grande.
o cuidado de não sermos infiltrados por falsos crentes que podem destruir a nossa paz, que podem destruir o caráter santo da igreja, que podem perturbar a igreja e acabar com a igreja, desfigurando a igreja de tal forma que ela deixa de ser uma igreja. Isso tem acontecido, irmãos, a infiltração de incrédulos. Quando eu assumi a minha igreja, Batista Redenção, na Parada Inglesa em São Paulo, há 26 anos atrás, queridos, os pastores anteriores, eles fizeram, um deles fez um trabalho ali, quando a igreja completou 50 anos, ele disse o seguinte: olha, a igreja vai fazer 50 anos, então, nós temos o alvo nesse ano, de fazer 50 batismos. Queridos, o número de conversões de um ano numa igreja não é algo que está sob o nosso controle. Isso é teologia básica. Isso é o beabá, isso é o ABC da soteriologia. O vento sopra onde quer. Um pastor pode pregar durante 40 anos e ninguém se converter. Isso aconteceu com Jeremias. Quem define o número de crentes, o número de pessoas que serão transformadas pela fé em Jesus, num determinado período, é somente o Senhor. Nós não sabemos. O nosso papel é apenas plantar a semente, anunciar a verdade, convidar os incrédulos à fé. Mas nós não podemos dizer: eu vou nesse ano salvar, eu vou batizar e vou salvar 50 pessoas. Eu posso ter o alvo de evangelizar 50 pessoas no ano, seria até pouco. Mas eu não posso ter o alvo de batizar 50 pessoas. Esse alvo está com Deus, Ele tem seus propósitos, seus planos, Ele faz o que Ele quer. Mas enfim, isso foi estabelecido. Resultado, o alvo tinha que ser alcançado. De qualquer jeito. Consequência disso qual foi? Se você passasse na calçada da igreja, você era jogado dentro do batistério. Você era capturado e jogado dentro do batistério. Irmãos, batizaram de tudo na igreja. Tudo que vocês imaginam. Tudo. Foi uma invasão de incrédulos de todos os tipos que você pode imaginar. Pense num pecado, tinha lá. Pensa no outro, tinha lá também. Pode pensar o terceiro, tinha lá também. Tenho certeza que o pecado que você pensou tinha lá sendo nutrido, vivenciado ali livremente, sem problema nenhum. A igreja apodreceu. Apodreceu. E quando eu cheguei lá, queridos, vocês não sabem o sofrimento que eu passei. Porque eu estava imaginando que eu imaginava que estava pastoreando ovelhas. Mas havia muitos incrédulos da pior qualidade. Pessoas de vidas sujas, rebeldes, pessoas que não ouviam orientação pastoral, resistiam à palavra de Deus. Queridos, coisas assustadoras, blasfêmias aterradoras, negações da fé que eu nunca tinha visto e ouvido na minha vida. Foi terrível isso. E eu gastei um longo tempo ali, queridos, trabalhando nisso, para fazer com que aquela igreja fosse purificada dessas pessoas que não aceitavam o evangelho, que não aceitavam a palavra de Deus, que não aceitavam a correção. Foi muito difícil, muito difícil. Eu tive sérios problemas de saúde, eu sofri ameaças anônimas, acredite se quiser. Eu recebia telefonemas anônimos com ameaças. Foi terrível isso. Eu tive que colocar em prática o texto de Mateus 18, que fala sobre a disciplina eclesiástica. 1 Coríntios 5, que fala sobre expulsar os malfeitores da igreja. Eu tive que colocar tudo isso em prática. E sofri muito, porque isso não é agradável, não é gostoso fazer isso. E foi trabalhoso. Resultado, graças a Deus a igreja foi purificada e hoje temos um grupo ali diferente. Mas agora, para entrar na nossa igreja, por causa da nossa experiência, eu não estou dizendo que isso é uma regra, pastor. Não estou dizendo que isso é uma regra. Mas hoje, para entrar na nossa igreja, a pessoa demora mais ou menos 2 anos para entrar na nossa igreja. Ela fica numa classe de novos membros. Eu visito essa pessoa, converso com ela, obtenho o testemunho de conversão dela. Eu pergunto: você é crente? Sim, sou crente. Como foi que você se converteu? Eu vi uma luz azul. Pode voltar para o banco. Se ninguém se converte com luz azul, procure oftalmologista.
porque ninguém se converte vendo luz azul. Como você se converteu? Eu ouvi a palavra de Deus, a pregação, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu ouvi e eu creio no Evangelho, eu sou um crente agora. Ok. E você é um crente de bom testemunho? Sim. Como que é o seu testemunho cristão? É assim, assim, assim. Eu acompanho essas pessoas por 2 anos mais ou menos ali em nossa classe. Alguns já estão fazendo doutorado, já estão lá já há 4 anos na classe, já vão pegar o diploma de doutorado logo logo, mas é assim. E depois eu passo por um processo com os líderes da igreja, entrevistando a pessoa, conhecendo a pessoa, depois eu apresento a pessoa para a igreja entrevista a pessoa, e se o testemunho de todos for favorável, então a pessoa entra para a igreja. É difícil entrar na minha igreja, é fácil sair. Sair, você sai num minutinho. Mas entrar é muito difícil. Por que isso? Não estou dizendo que temos que ser tão rigorosos assim. Não estou dizendo que o meu rigor tem que ser usado aqui nesta igreja. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, por causa da minha experiência, eu tive que desenvolver isso. Eu sei por experiência própria, aprendi no coro, eu aprendi quanto é danoso ter na igreja um grupo grande, substancial de incrédulos. Toda igreja vai ter o seu joio, mas que seja menos. Não seja dominada pelo joio. Você achar o trigo só de vez em quando. É uma plantação de joio em que você vê aqui e acolá um pouquinho de trigo. Não, tem que ser o contrário. Então, por isso o meu rigor. Eu trabalho assim, já há muitos anos, para que eu mantenha a maioria sendo trigo e uma minoria sendo joio. Olhando para a minha igreja hoje, eu não tenho visto nenhum joio até agora. Talvez apareça, não sei, mas eu não tenho visto joio lá. E o resultado disso para nós, é uma igreja pequena, mais ou menos 200 membros, é um resultado positivo, de paz, de comunhão verdadeira, harmonia entre os irmãos, bom testemunho desde as crianças, desde adolescentes, crianças, jovens e adultos. Não temos problemas com escândalos horríveis, nada disso. O evangelho sendo emporcalhado na vida das pessoas, não temos tido problemas assim, graças a Deus. Mas por causa desse rigor, porque eu sei, queridos, eu sei quão danoso é para uma igreja ser infiltrada por incrédulos. Eles destroem uma igreja. A nossa igreja quase fechou por causa da infiltração de incrédulos. Eles acabam com a sublimidade da igreja. Eles comprometem totalmente a sublimidade da igreja e destroem a igreja. A nossa igreja, com certeza, ia fechar, se não fossem tomadas medidas urgentes. Vamos olhar o texto que aponta para esse perigo. Eu não quero aqui pregar apenas com base nas minhas experiências, mas vejam que esse problema é um problema antigo, o problema da infiltração de incrédulos. Vocês vão ver aqui, no livro de Judas, é uma carta muito pequenininha, mas ela é tão atual, queridos, é assustador, é impressionante como ela é atual. É uma carta que foi escrita hoje cedo, a impressão que dá é que ela foi escrita hoje pela manhã. Essa carta mostra o grande perigo da infiltração de incrédulos na igreja. Observe, veja com atenção aí, veja como o texto começa, fala assim, Judas, servo de Jesus Cristo, um capítulo só, então não falei o capítulo, é só um capítulo, tem 24 versículos, não é isso? São 25 versículos, é bem curtinha a carta, e começa assim, veja como Judas começa a sua carta e veja o que vai acontecer. Ele fala assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A quem ele escreve? Ele descreve o seu auditório com 3 adjetivos aqui, com 3 palavras aqui. Ele se dirige aos chamados, amados em Deus Pai e guardados. Isso aqui é um resumo do que o crente é. O crente é chamado, o crente foi chamado, ele atendeu. Na Bíblia, quando falamos, geralmente, especialmente nas epístolas de Paulo, quando trata dos crentes como chamados, não são só pessoas que ouviram, são pessoas que ouviram e atenderam. Esse é o significado do termo chamado nos escritos de Paulo e aqui, nesse texto de Judas. Chamado é alguém que escutou e atendeu positivamente a convocação. Então, os crentes são chamados. Se você é crente, você foi chamado um dia e atendeu. Os crentes são amados em Deus Pai. A expressão é curiosa, amados em Deus Pai. Existe aqui uma construção gramatical, o uso de um caso que rege o substantivo grego, que é o caso dativo, que dá a ideia de que, amados em Deus Pai, nós somos amados como pessoas que estão como que no colo de Deus Pai.
Nós somos amados ternamente por Ele, estamos amados nele, como se fôssemos filhos que estão no colo do Deus Pai. E o texto prossegue, e guardados em Jesus Cristo. Nós somos chamados, amados e somos também guardados. O Senhor nos guarda. Esses são os crentes. O texto prossegue, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Ele fala o seguinte no versículo 3, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, notem, ele está falando sobre a nossa comum salvação, ele está incluindo a si mesmo nisso, ele usa a primeira pessoa do plural, a nossa comum salvação, e ele prossegue, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ok, ele tinha um propósito, o texto diz aqui, o propósito de escrever um tratado de soteriologia, mas ele recebeu notícias da comunidade para quem ele está escrevendo agora, e as notícias não eram boas. Ele descobriu que havia perigos ameaçando, rondando aquela comunidade, e por causa disso, então, o tempo que ele ia gastar construindo um tratado sobre soteriologia, ele resolveu mudar e escrever sobre outro assunto, sobre a batalha pela fé que foi dada aos santos. E note, por que ele escreveu isso? Qual era o perigo que ele estava vendo naquela comunidade? Ele diz assim, pois certos indivíduos, aqui ele não usa mais nós, aqui são eles. Nós temos a nossa comum salvação. Ele fala de nós no versículo 3, mas no versículo 4 muda. No versículo 4 são eles. Certos indivíduos, ele não fala o nome, mas certamente os certos indivíduos, quando ouviram essa leitura pública, porque as cartas naquela época eram lidas publicamente na igreja, diante da comunidade toda, quando ele disse certos indivíduos, certamente, esses indivíduos se mexeram no banco, porque sabiam que era com eles que Judas estava falando, era a eles que Judas estava se referindo, e vejam como ele prossegue, olhem o que eles fizeram. O texto diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O que eles fizeram? Eles entraram para a comunidade da fé dissimuladamente, sorrateiramente. A linguagem usada aqui lembra a ação de uma serpente. Como uma serpente entra na sua casa? Eu não sei, aqui em Brasília não tem esse problema. Em Atibaia eu tive problemas com isso, né? Minha casa, de vez em quando, entravam serpentes ali, em Atibaia, onde eu morava, e a Simone me chamava, tem uma cobra aqui, e eu tinha que ir lá matei, cansei de... Foi um grande desequilíbrio ecológico na minha época, eu matei muita cobra, não tinha opção, tinha que matar, não tinha jeito. Mas como a serpente entra numa casa, como a serpente entra numa propriedade, ela entra sutilmente, silenciosamente, sem fazer alarde nenhum. Esses homens fizeram isso. Eles se introduziram com dissimulação, com fingimento. Eles se apresentavam como crentes, mas era mentira. Eles se apresentavam como seguidores de Jesus, mas era mentira. Eles estavam se insinuando ali naquela igreja como crentes de verdade, como cristãos genuínos, mas era tudo mentira. Isso acontece hoje. Isso acontece aqui. Aqui acontece isso. Pode ser que alguém aqui não seja crente e esteja entrando para a igreja dissimuladamente. Com que intenções? Nós não sabemos, é um grande mistério isso. A parábola do joio fala que é o maligno que os planta. Não fala as razões dessas pessoas, o que eles querem. Porque eles se sentem atraídos por isso. Porque eles querem agir assim, porque eles querem entrar para uma igreja. Qual é o objetivo deles? Os antigos mestres cristãos diziam que o objetivo deles, muitas vezes, é entrar na igreja e ocupar posições de destaque. Para quê? Os antigos diziam o seguinte, os escritores do século II, como Irineu de Leão, por exemplo, diziam o seguinte, eles tentam entrar na igreja e conquistar posições de destaque com dois objetivos: explorar as pessoas financeiramente e obter favores sexuais de mulheres.
Dizem que esse é o objetivo dessas pessoas. Eles chegam numa igreja, dissimuladamente se apresentam como crentes, começam a conquistar posições de liderança, e o objetivo é apenas esse: obter vantagem financeira e obter favores sexuais, conquistar mulheres. Terrível isso. O texto não diz se foi isso que aconteceu ali, mas parece que sim. Vejam, o texto fala que esses homens foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. São homens ímpios, diz o texto, no versículo 4, e o texto fala que eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. O que significa isso? Significa que eles falam o seguinte: olha, nós estamos na época da graça. Deus perdoa tudo. Faça o que você quiser. O Senhor não condena ninguém. Deus é amor. Deus entende você. Faça o que você bem entende. Deus jamais vai condenar. Deus é um Pai amoroso. Você pode usar e abusar da graça de Deus. Não estamos mais na época da lei. Não. Deixem de lado esse rigorismo todo. E dessa forma, eles transformam a graça de Deus em libertinagem, diz o texto. É interessante observar no versículo 12 o que aconteceu com esses homens. Vejam com o passar do tempo o que aconteceu com essas pessoas. Versículo 12: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. A linguagem usada aqui é do contexto náutico. Uma rocha submersa é uma grande ameaça para um navio. O navio está procurando um lugar onde aportar, para poder se abastecer. E ele não vê as rochas submersas na medida que ele se aproxima. E essa rocha submersa, então, pode ser a causa da sua destruição, do seu naufrágio. Aqui Judas diz que esses falsos crentes são assim. Eles são rochas submersas. Você não vê o perigo acima da superfície, mas ele está lá. E a aproximação dessas pessoas pode fazer com que a sua vida naufrague em todos os sentidos. Eles são perigosos, mas eles estão lá silenciosamente, sem aparecer, debaixo ali da superfície da água. São rochas submersas. Agora, o que vem agora é interessante. Eles se banqueteiam juntos, sem qualquer recato. Naqueles dias existiam banquetes de amor, os banquetes de agape, e esses homens participavam desses banquetes sem qualquer recato, ou seja, eles compartilhavam as suas sujidades. O que aconteceu com eles? Deixaram de ser sutis, e partilhavam ali, expunham ali as suas sujidades, os seus casos de sem vergonhice. Eles expunham isso sem qualquer recato. Mas vejam, por que eles faziam isso? Muito simples, continua a leitura. Eles banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Entendemos agora. Eles chegaram a posições de liderança. Queridos, isso é uma tragédia. Eles se tornaram líderes, pastores desavergonhados, pastores sujos, pastores imorais, pastores perigosos. Como isso aconteceu? Como aquela igreja deixou-se levar por esse tipo de perigo? Muito simples. Eles chegaram sutilmente, sorrateiramente, se infiltraram naquela igreja e foram conquistando suas posições de destaque e de liderança ali. O resultado foi que se tornaram líderes, e agora aquela igreja estava totalmente comprometida em sua pureza e não estava mais realizando o seu papel como uma igreja cristã de verdade. O texto diz, no versículo 19, que aqueles homens, o texto diz, eles promoviam divisões, eles eram sensuais, ou seja, seguiam as suas inclinações naturais, e vejam, eles não eram crentes. Olha o que o texto diz, que não tem o Espírito. Eles não tinham o Espírito Santo de Deus, não eram crentes.
mas eram pastores. Não eram crentes, mas eram líderes. Eles não eram crentes, mas estavam ali na igreja influenciando as pessoas. Não eram crentes, mas estavam nas festas de aniversário, comendo carne desfiada e tomando Coca-Cola. Ali, na quadra, conosco. Estavam lá. Eles estavam lá. Queridos, isso é aterrador. E o que isso faz com a igreja? Isso desfigura, isso destrói a sua sublimidade. O que os irmãos acham? Isso tem acontecido hoje? Meu Deus, meus irmãos, é assustador como isso tem acontecido hoje. É aterrador. Por isso, é necessário que a igreja de Deus seja criteriosa. É necessário que a igreja de Deus estude a carta de Judas e sempre tome medidas para evitar que essas serpentes mal intencionadas se infiltrem no meio do povo de Deus e dizer não a elas. Nós vamos convidá-las à fé. Vamos apresentar a elas o evangelho, o perdão de pecados, a transformação de vida, a santificação do Espírito, a lavagem da palavra. Vamos apresentar tudo isso a elas, mas percebendo que essas pessoas rejeitam essas coisas e estão aqui mal intencionadas, querendo contaminar o povo de Deus, inclusive por meio de galgar cargos de liderança, essas pessoas devem ser expulsas daqui. Literalmente, expulsas daqui. É uma linguagem pesada? Sim. Mas essa é a linguagem neotestamentária. Elas devem ser expulsas daqui. O apóstolo Paulo chama a expulsão de pessoas assim, é assustador. Quando ele fala sobre esse assunto, em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele diz, usando termos extremamente severos e pesados, ele diz que a prática de expulsar alguém rebelde e obstinado da igreja corresponde a entregar a pessoa a Satanás. É essa a linguagem que ele usa. Ele fala, expulsem o malfeitor. E ele identifica, ele relaciona esse ato com entregar a pessoa a Satanás, para que a pessoa seja punida por Deus pela instrumentalidade do diabo. É sério isso. As igrejas perderam essa dimensão da sua vida espiritual, da sua função eclesiástica, mas nós temos que fazer isso. Nem tudo é sorriso, abraços e cafezinho. Nem tudo são cânticos e levantar de mãos. Nem tudo é isso numa igreja. Uma igreja tem uma dimensão amarga muitas vezes. E isso é necessário para manter a pureza e a sua sublimidade. Isso é necessário ser feito muitas vezes. E os irmãos devem estar atentos para isso na sua igreja. Os pastores devem estar atentos para isso na sua igreja. Os membros em geral devem estar atentos para isso em sua igreja, para que não sejam infiltrados por pessoas perigosas. E havendo isso, possam cortar isso antes que a igreja seja destruída, antes que a igreja local seja comprometida, antes que a sua sublimidade seja desfigurada. Muito bem, esse é o primeiro perigo. E a solução é a expulsão. Pastor, como você é ruim. É a expulsão, não tem jeito. Se não há arrependimento, a saída é a expulsão. Seja entregue a Satanás. Meu Deus, cadê o amor? Esse é o amor. Esse é o amor de Deus pela sua igreja. Esse é o amor protetor de Deus pela sua igreja. Seja entregue a Satanás. 1 Coríntios capítulo 5. Mas existe um segundo perigo. Se bem que eu tenho o perigo também de eu passar do horário, pastor. Quanto tempo eu tenho? 20? Só 20? Tá bom, tudo bem. Eu vou correr para falar sobre o segundo perigo aqui então. Qual é o segundo perigo? O segundo perigo é, prestem atenção nisso, muito cuidado com isso. Hoje em dia existe uma lassidão nesse campo.
O perigo é o acolhimento de falsas doutrinas e filosofias. Muito cuidado com isso. As pessoas hoje em dia identificam tolerância doutrinária com bondade, compreensão e amor. Isso é frouxidão e covardia. Isso é falta de firmeza. O crente tem que ser firme doutrinariamente e dizer: isso é errado. Porque os crentes não podem mais falar isso. Porque os crentes não podem olhar para uma doutrina falsa e dizer: isso é errado. Deus não aprova isso. Por que nós temos que dizer: cada um tem a sua visão, temos que respeitar? Que nada. Vou quebrar o púlpito de novo. Que nada. Quem inventou essa bobagem? É claro que temos que respeitar as pessoas. É claro que temos que amá-las. É claro que temos que tratá-las com brandura e docilidade. É claro. O Senhor ensinou isso. O apóstolo Paulo fala que o servo do Senhor não pode viver contendendo. Mas deve ser manso para com todos. Mas ele deve corrigir. Ele tem que dizer: querido, isso é errado. Você não pode acreditar nisso. Você tem que rejeitar essa mentira. Essa mentira é devastadora, é destruidora, nasceu no inferno, foi forjada pelo diabo. Você não pode crer nisso. Você tem que me respeitar, eu te respeito. O que eu não respeito é a mentira que você está crendo e pregando. Isso é errado. E nós temos que fazer isso. Nós temos que ter uma firmeza maior. As pessoas chamam isso, essa firmeza, de orgulho. E a covardia é chamada de amor. As pessoas comprometeram a linguagem, destruíram a linguagem. A pessoa convicta é orgulhosa, é má, é cabeça dura, é perversa ali e não cede, é radical, é fundamentalista. E a pessoa covarde, que não se firma em nada, que não tem convicções, esta é amorosa, é um exemplo. Queridos, Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Nós temos que ter convicções, nós temos que ter brandura sim, serenidade, paciência, mas temos que ser firmes em nossas convicções. Eu me lembro que certa vez fui pregar num retiro de jovens, e eu estava, bem cedo, olhando os jovens jogar vôlei, numa quadra, e havia uma névoa envolvendo os jovens. E um senhor da igreja se colocou do meu lado, ele disse para mim: pastor Marcos, está vendo aquela névoa ali envolvendo os jovens jogando vôlei? Eu olhei para a névoa, bonita aquela névoa assim, os jovens brincando, e eu disse: sim, é muito linda. Ele disse: olha, aquela névoa é o Espírito Santo. Eu olhei assim. É o Espírito Santo? Ele falou: é. Eu falei: olha, desculpe, mas não é não. Não é. Ele olhou para mim: como não? Eu falei: não é. Eu falei: olha, deixa eu explicar para você. Aquela névoa é criação de Deus. Ela é impessoal. Ela é uma coisa, não é alguém, ela é algo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é o Consolador, ele é alguém, ele é divino. Ele não é feito de gotículas de água. Ele é divino, ele é pessoal, ele é o Consolador, ele habita em nós, ele é Espírito, ele não é aquilo. Esse homem, quando eu comecei a falar, eu não cheguei na metade do que eu disse agora. Ele disse: pastor, para. Essa é a minha opinião, o senhor tem que respeitar. Falei: o quê? Falei: o quê? Falei: não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu tenho sim que te respeitar. E faz parte do meu respeito e do meu apreço por você te corrigir. Faz parte do meu amor por você. Faz parte da minha tarefa pastoral, faz parte do meu papel como ministro do Evangelho, faz parte do meu papel como alguém que considera você e leva você muito a sério, faz parte disso tudo corrigir você. Você está errado. Você está errado e tem que abandonar essa crença. O nome disso aí é panteísmo. Isso é hinduísmo, não é cristianismo. Abandone isso. Isso é do diabo, meu amigo. Ele disse: pastor, a conversa termina aqui. E foi embora. É assim hoje em dia. É desse jeito. As pessoas toleram doutrinas falsas, inventam coisas novas, mesclam o cristianismo com tudo que não presta e querem ser chamadas de cristãs. É curioso,
o apóstolo Paulo fala em Colossenses 2, eu tenho mais 7 minutos, Colossenses 2, correndo aqui. Na minha igreja eu nunca termino os sermões. Nunca eu termino, e não vou terminar aqui. Na minha igreja eu estou pregando em Gênesis, eu estou no capítulo 33. Eu comecei a pregar em Gênesis em 2015. 2015. Eu estou no capítulo 32, 33, começou o 33 agora. Quem sabe eu cheguei um dia em Êxodo, né? Quem sabe um dia eu cheguei lá. No Seminário Palavra da Vida, eles me deram uma matéria de Romanos para ensinar durante 6 meses. Eu cheguei no capítulo 2. Aí me deram Colossenses. Eu consegui chegar no 2. Aí falaram, pastor, vamos te dar Judas. Eu falei, vou tentar. Consegui acabar correndo o versículo 25 no último dia. Terrível, terrível. É meu jeito de falar, de pregar, é assim. Mas notem, Colossenses 2 mostra o perigo aí de falsas doutrinas e filosofias. A carta aos Colossenses foi escrita num contexto em que o apóstolo Paulo estava lidando com um problema sério no vale do rio Lico, na Turquia. Na Turquia, no Vale do Rio Lico, estava desabrochando e pululando, por assim dizer, brotando ali, uma heresia que mais tarde ficou conhecida como gnosticismo. Nós chamamos aqui, nessa época, de protognosticismo, gnosticismo embrionário. E é difícil, não tem como eu explicar o gnosticismo em alguns minutos, não tem jeito. Mas, acredite, era algo ruim, muito ruim. Era simplesmente a destruição das bases da nossa fé. O gnosticismo negava a ressurreição dos mortos, queridos. Se os mortos não ressuscitam, a nossa fé não tem sentido. O gnosticismo negava a encarnação de Jesus. Gente, se Jesus não se encarnou, ele não derramou seu sangue. Se ele não derramou seu sangue, ninguém pode ser salvo. Então, o gnosticismo acabava com a fé cristã. E estava crescendo na região do Vale do Lico, inclusive dentro da igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo, isso em meio, não somente essas doutrinas que eu mencionei agora, mas outras mescladas com isso. Porque o gnosticismo unia tudo, unia judaísmo distorcido com filosofia grega, com religiões de mistério. Era um caos. O gnosticismo era uma baderna religiosa e filosófica. E os crentes estavam seguindo nessa direção. E notem, o texto de Colossenses 2,16 fala sobre essas coisas e diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de lua festa, ou lua nova, ou sábados. O gnosticismo exigia esse tipo de comportamento, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E ele fala do problema: essas pessoas estão ensinando essas mentiras e julgando e condenando vocês. Quando o texto fala ninguém vos julgue, julgar aqui não é só analisar. Julgar aqui significa analisar e condenar. É o processo completo de julgamento que envolve uma sentença condenatória no final. É disso que o texto está falando aqui. Não é apenas a análise da pessoa, a avaliação da pessoa, mas a avaliação seguida de condenação. É o que estavam fazendo. Estavam condenando os falsos mestres, estavam condenando os crentes por causa de coisas que eles comiam e bebiam. Talvez fossem veganos, não sei. Ou adventistas, não sei. Mas eles condenavam os crentes pela comida ou pela bebida, ou por dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Condenavam os crentes porque eles não guardavam o sábado. Não sei se vocês ouviram falar disso em algum lugar. Eram seitas. Meu Deus, a linguagem era cristã, eu sei, mas eram seitas. Qualquer grupo que se apresenta como cristão e ensina abstinência de alimentos e guarda de dias é uma seita. Não importa se a pessoa fala bonitinho e suave, com voz macia e sorrisinho. Não interessa. Os falsos mestres são assim. Eles ensinam assim com simpatia. Falso mestre não apresenta-se diante de você com chifres e um tridente na mão. O falso mestre se apresenta diante de você com toda simpatia, ternura, delicadeza e sorrisos. Ele diz que te ama, ele te abraça, ele te beija. Ele chora com você. Ele é um safado. Não seja ingênuo. Ele faz isso. E as pessoas estavam se deixando levar. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse: Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Ele diz. E a palavra significa hipnotizar. Quem hipnotizou vocês? Eles estão obsequiando vocês.
vocês, para que vocês passem para o lado deles. Eles obsequiam vocês não por amor à verdade, mas para se gloriarem sobre vocês. Vocês não acordam para isso? Em 2000 anos, não acordaram para isso ainda. Eles são simpáticos, é claro, mas eles ensinam mentiras. E assim faziam ali na igreja de Colossos. E o texto prossegue. E quando o texto chega, estamos em Colossenses 2, quando o texto chega no versículo, estou perdido aqui, onde estou? Parei no 18? Ok. Vou pular tudo então, tá? E vou chegar no 23, que senão eu não vou acabar hoje aqui. Eu parei no 18, mas eu vou pular para o 23. Então notem, ele descreve a falsa religião, ele descreve essas falsidades todas, e aí chega no 23. Tais coisas com efeito, vejam, olha aqui. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Olha que lindo. Tem aparência de sabedoria, de zelo, como culto de si mesmo e de falsa humildade. Que lindo. São mestres humildes e sábios, aparentemente. Rigor ascético, eu não como isso, eu não bebo isso, eu não toco naquilo. Sábio, humilde, dedicado, consagrado. O texto diz: todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Não prestam para nada. Não tem valor nenhum contra os impulsos carnais. Essas coisas, essas regras, esses ensinos não prestam para nada. E a igreja acolhe isso. E a sua sublimidade é desfigurada, porque ela acaba crendo em mentiras e fábulas e se torna escrava de legalistas malignos que querem se gloriar na escravidão dos membros da igreja. E com isso, a grandeza da igreja, a sua sublimidade, a sua pureza doutrinária e a sua santa e bela liberdade vão tudo por água abaixo. A sua sublimidade se perde. A sua sublimidade expressa em liberdade e pureza doutrinária vai embora. É curioso, o texto fala culto de si mesmo, no versículo 23. Culto de si mesmo, o que é isso? O que é o culto de si mesmo? A tradução não é muito feliz. Culto de si mesmo aqui significa um culto que a pessoa inventou. Ela inventou algo. Ela criou uma religião dela. E ela acredita que aquilo é o correto. E ela segue nessa direção. Geralmente, os cultos que as pessoas inventam não se preocupam com santidade e com salvação, não. Os cultos que as pessoas inventam só se preocupam com prosperidade, se dar bem e saúde. Vocês sabem por que os pagãos na época do Império Romano adoravam os deuses? Sabe para quê? Por que vocês acham que os pagãos na época do Império Romano, eles iam aos templos de Apolo, de Afrodite e faziam seus sacrifícios ali? Por quê? Para terem vida santa e morar no céu? Vocês sabem por que eles faziam esses cultos? Só com 2 objetivos: ter saúde e ter uma boa colheita. Saúde e prosperidade. O paganismo era a religião da saúde e da prosperidade. Já ouviram isso em algum lugar? Já ouviram alguma igreja com algum traço assim? Em que as pessoas vão por causa de saúde e prosperidade? Sabe o que é isso? Isso é paganismo puro, da pior espécie. O paganismo nunca se preocupou com o comportamento moral das pessoas. Nunca se preocupou com a vida celeste, nunca. Sempre foi isso, saúde e prosperidade. Paganizaram o cristianismo. Desfiguraram o cristianismo. E por causa disso, a sua sublimidade
foi jogada no lixo. As pessoas vão à igreja para serem salvas de problemas presentes, não buscam mais a glória de Deus e a salvação celeste. Ok, o que fazer diante dessas coisas? Eu tinha tanto que falar aqui, mas não vai dar tempo. Bom, vou dizer rapidinho, tenho 3 minutos. O que fazer diante desses perigos? Primeiro, os pastores da igreja, vocês devem pregar as Escrituras incansavelmente, sem parar. Preguem a Bíblia expositivamente, nem que vocês demorem 8 anos para chegar até o capítulo 32 de Gênesis. Preguem as Escrituras, versículo por versículo, cada palavrinha, mostrando o seu sentido, seu impacto, seu significado, sua relevância, sua importância para a vida, corrigindo os erros que surgem. Surgiram problemas na igreja, mentiras se infiltrando, corrijam essas coisas. Preguem a palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 14 a 17, fala que a palavra de Deus é útil para corrigir, para exortar, para admoestar e para ensinar na justiça. Então, pastores, preguem a palavra de Deus, a Bíblia, preguem expositivamente, continuamente. Segunda orientação aqui para os crentes em geral. Tenham consciência, estejam atentos para o fato de que os falsos mestres são perspicazes. São muito perspicazes. 2 de Pedro 2, versículos 1 a 3, não vamos ler agora. 2 de Pedro 2, de 1 a 3, fala que eles usam palavras fictícias. Eles são assim. Eles são enganadores. Eles trabalham com sutilezas, eles dizem frases bonitas, eles choram quando falam, eles são mansos no falar. Fiquem atentos para isso, não olhem para essa postura é secundária, olhem para o conteúdo do que eles estão dizendo, porque é por meio de palavras fictícias e por meio de bajulação, como diz Judas, por meio dessas coisas que os falsos mestres encontram espaço na sua vida. Então evitem essas pessoas, ouçam a mensagem deles, escutando a mensagem deles, percebendo que essa mensagem não tem nada que ver com a sã doutrina, evitem essa mensagem e se afastem dessa pessoa, por mais simpática e boazinha que ela possa parecer. E em terceiro lugar, evitem, os crentes em geral, deixem de ser, desculpem a expressão usada aqui, é a expressão de Paulo, deixem de ser insensatos, deixem de ser crédulos, não sejam crédulos, sejam críticos, desenvolvam uma postura defensiva. Todo crente deve ser assim. A Bíblia fala, no Salmo 19, fala que a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Na raiz da palavra simples, existe a ideia de uma porta aberta. Sabe quem é o simples? O tolo é aquele que tem a mente aberta. Mas não é o contrário? Não. O tolo é exatamente esse. O tolo é o que aqui na cabeça ele tem a porta aberta. Entra tudo. Ele é um tolo. Imagine na sua casa você deixar a porta aberta. Eu sou um homem de porta aberta. Você vai se orgulhar disso? Você é um tolo se você deixar a sua porta aberta. Entra tudo. A porta define o que fica dentro e o que fica fora. A porta fechada define o que é de lá de fora e o que tem que ficar aqui dentro. E o crente tem que ter a porta fechada na cabeça. O crente tem que ter a cabeça fechada. Ele não pode ser o simples do Salmo 19. O tolo que tem a porta da cabeça aberta. Não, esqueça isso, jovens que estão aqui, que usam essa linguagem, eu tenho a mente aberta. Se você dissesse para um judeu, na época do Salmo 19, que você tem a mente aberta, você estaria dizendo o seguinte: eu sou um tolo. Eu tenho a mente aberta. É? Você precisa de sabedoria então. Porque ter a mente aberta é sinônimo de estupidez. É sinônimo de tolice. O mundo transformou a estupidez em virtude, ter a mente aberta. É uma vantagem, é algo bom, é algo lindo, admirável. Não, na Bíblia não. Na Bíblia ter a mente aberta é estupidez. Tem que fechar a mente. Dizer, olha, a minha mente tem uma porta e não entra qualquer coisa aqui.
Eu avalio as coisas. Essa minha porta tem um olho mágico. Quando batem nela, eu olho e vejo o que é. Ah, são doutrinas falsas? A porta não será aberta. Ah, são ideias novas, filosofias novas, ensinos novos, tendências novas? Ah, eu não vou abrir a porta permanecerá fechada. Só entra o que procede da verdade, só. Eu não posso ser insensato. E os crentes devem se manter assim, livres da insensatez, para que a igreja tenha sua sublimidade preservada. Queridos, são 58 anos. Que Deus abençoe esta igreja, para que esses dois perigos terríveis não se insinuem no meio de vocês. Pastor, ore por favor para nós terminando esse tempo. Desculpa, irmãos, ter estourado o horário. Eu prometo, da próxima vez eu começo mais cedo.